que tem gente que quer fazer um logo, a produtividade da empresa continua a mesma, né? Os processos continuam errados, a equipe continua falha, continua não excedendo expectativa de cliente, né? Esse tal de rebranding é mais fumaça ou realidade em termos de projetos sólidos? Olha, a intenção é ser algo sólido. A maneira como tem sido trabalhado no mercado muitas vezes é fumaça, ou pelo menos uma firula antecipada. SinceroCast, papo reto sobre gestão, produtividade e marketing. Apresentado por eKite, plataforma de gestão de trabalho em equipe. Conquiste a produtividade extrema. Bom, quem está aqui nesse ambiente do SinceroCast, bom, no mínimo é crítico, é sincero, né? Não quer cair nas falácias do mercado. E por isso eu estou aqui ao meu lado com uma das pessoas mais críticas e sábias no universo do branding no Brasil. Só que quando a gente fala do roxinho, muitos pensam já no Nubank. Profissionais de agências de branding, marketing, comunicação, design, pensam na Brandster. Bom, a maior escola do Brasil, ensinando e gerando valor, meu caro. Exatamente. E hoje a gente não vai falar aqui de propaganda, mas primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando desde 2016, Sebastiano. Olha, formalmente com o nome Brandster desde 2016, mas a escola surgiu mesmo antes, em 2012, quando a gente começou a trabalhar dentro da minha consultoria, da Sebastiani Branding, um braço de cursos, primeiro treinando a equipe, e aí quando a gente viu demanda, a gente começou a treinar profissionais de mercado. Isso cresceu tanto que chegou um momento que a gente falou, não, a gente tem que fazer um spin-off ali, criar uma marca totalmente independente, até porque a gente não queria ser uma escola de uma empresa só, uma escola de um professor só, mas acolher diferentes visões de branding para mostrar para o mercado que não tem uma única forma de fazer uma única verdade. Meu caro, eu já pego essa ponte então, né? Falamos aqui de Brandster, falamos rapidamente da Sebastiani, consultoria, e, bom, um mosquitinho me contou, né, em bastidores, que tem aí um rebranding, né, vindo pela frente. Como é que é essa história? E depois eu vou entrar já numa questão crítica com relação a esse termo que começou a bombar nos últimos 5 anos, né? Rebranding para cá, rebranding para lá. Mas que desgraça que está acontecendo, que tem gente que quer fazer um novo logotipo. A produtividade da empresa continua a mesma, né? Os processos continuam errados, a equipe continua falha, continua não excedendo expectativa de cliente, né? Esse tal de rebranding é mais fumaça ou realidade em termos de projetos sólidos? Olha, a intenção é ser algo sólido. A maneira como tem sido trabalhado no mercado muitas vezes é fumaça, ou pelo menos uma firula antecipada. Quando a gente fala de construção de marca, a gente está falando de uma mudança da maneira como a empresa quer ser percebida no seu mercado, operar no seu mercado e construir valor no seu mercado. Quando a gente fala de um trabalho de rebranding, algo que, tudo bem, ele pode até envolver uma mudança numa identidade visual, mas isso pode vir a envolver. Ele é essencialmente uma mudança de posicionamento, ou para se adequar a uma mudança interna que já aconteceu, ou como parte de uma mudança maior. Só que, infelizmente, o termo ficou cada vez mais associado a uma mudança visual, uma mudança, às vezes, de narrativa, de discurso que não acompanha a prática. Olha, se a gente está mudando a identidade visual e o posicionamento oficial para acompanhar algo que a empresa realmente tem de valor e nunca soube expressar, a gente está falando de mostrar a verdade, mas a maioria das vezes é realmente fumaça. Mas não é porque alguém está querendo acobertar alguma coisa. Sabe, todo mundo conhece alguém que, quando está insatisfeito com algo da sua vida, da sua realidade, procura realizar uma mudança de cenário, de casa, muda os móveis do lugar, vamos comprar o quadro novo, pintar a parede, porque todos nós, no momento que a gente enfrenta qualquer mudança no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa vida, ela é dolorosa, ela não é um processo nunca confortável. Pode ser empolgante, mas não é confortável. Então é muito mais fácil mudar aquilo que é visível. Então, em vez de mudar algo realmente no meu produto, na minha empresa, cultura, operação, vamos mudar a identidade visual, porque dá aquela sensação de transformação sem ter feito uma transformação de verdade. E quando a gente fala em não realizar essa transformação que deveria ser feita, na sua visão hoje, qual é o maior erro de agências, de branding, por exemplo,
cometem dentro dessa construção, né? Dessa construção como CNPJ. Quando a gente pega grande parte das agências no país, são PMEs, pequenas e médias empresas. 80% quebra em 10 anos. 80%. 2 sobrevivem, então, dentro da jornada a cada 10. O que está acontecendo? Porque a gente está falando aqui em profissionais que muitos são excelentes tecnicamente, outros excelentes em gestão, e um terceiro nível, né, e isso não significa em escala de prioridade, mas um terceiro nível muito criativo. Encontrar um profissional que tenha a capacidade, né, de criação, entrega, gestão, né, ou belisca um pouquinho em cada área é muito difícil, certo? O erro está por aí, em falta, a produtividade ela é reduzida muitas vezes em agências e muitas falhas em entregas e não conseguem escalar, geralmente pela falta de visão de quem faz o quê, ou seria um outro motivo de acordo com a sua visão crítica? O legal da tua pergunta é que tem vários motivos que a gente pode olhar ali. Tá? A gente pode falar da questão da falta de profissionalização, de estudo. A pessoa faz um curso rápido e acha que dominou o assunto. E claro, o curso é um caminho, livro é o outro, mas o aprendizado depende de você olhar de uma maneira contínua. Então isso é obviamente um fator. Eu vejo muita gente falando de branding que obviamente não entende de construção de marca. Eu não estou falando de divergências filosóficas sobre como uma marca deve ser construída, que realmente não segue nenhuma linha e está ali se apoiando numa fórmula mágica. Então isso é o motivo. Do ponto de vista de processo, tem um outro fator ligado à educação. O profissional que atua na área, ele está entrando num campo novo, num campo que ele não domina. E ele pode até estar estudando, ele pode estar até buscando um livro, mas ele está muitas vezes olhando para um autor internacional, ou ele está olhando para um profissional que vive uma realidade diferente da dele. Não abrasileirada ou não adequada ao perfil de cliente que é aquela empresa. Então a gente vê todo mundo falando de cases como Nike, Apple, Adidas e tudo bem, são exemplos didáticos que a gente pode utilizar, mas o que essas marcas usam hoje na construção da sua imagem, da sua reputação, não vai se aplicar, de repente, naquela empresa pequena que essa pequena consultoria ou agência atende. Ou às vezes não vai, eu uso sempre esse mesmo exemplo, porque ele é icônico, não vai funcionar na construção de uma marca B2B industrial que fabrica tubos de aço. É uma realidade completamente diferente porque é uma indústria ali pesada. Então esse seria um segundo fator. O terceiro fator é porque não constroem a sua própria marca. Então muitas agências não conseguem ocupar um lugar porque elas estão tão preocupadas, e eu já cometi esse erro também, de atender o cliente do que construir a própria marca. E quando constroem, criam a ilusão de que isso é somente no digital. Então a gente vive, principalmente entre os jovens profissionais, e isso vale tanto para quem está na agência ou está na consultoria, quanto para quem está dentro do marketing das empresas contratando, que construção de marca é o digital ou é quase que totalmente o digital. E a gente olha para números de seguidores e likes como métrica. Em alguns vaidade, casos muitas vezes é de vaidade, e em alguns casos é uma métrica verdadeira, mas quando a gente fala de todo um outro cenário das empresas de brand, tem grandes consultorias aí que agora estão começando a trabalhar suas redes sociais. A gente já pode até falar, puxa, deveriam ter começado antes. Ok, faz sentido do ponto de vista de estratégia, porque construir a marca no digital demora. Mas essas empresas estavam ali no mercado, faturando, clientes altos, de alto preço, de alto porte, de grande porte, mas porque essas marcas já tinham uma reputação através de outros canais de relacionamento. Então olhar só para o digital é um erro. E quando a gente fala em termos da questão de processos, entregas, falhas perante ao cliente, né, isso acarreta numa série, né, de problemas que muitas vezes as empresas estão tratando apenas, né, a consequência e não a causa raiz. E a causa raiz aqui, a gente seria muito leviano se a gente não olhasse para as nossas formações, né, dentro das nossas próprias áreas, né, para tentar entender onde pode estar surgindo, né, o começo, né, o embrião de toda aquela desgraça lá em frente.
Então vamos pegar aqui alguns cursos típicos onde a criatividade ela é estimulada. Sim. Arquitetura, design gráfico, né? Marketing, publicidade. Meu caro, eu como estudante, né, eterno estudante que sou, você também, nunca pararemos de estudar. Quem está na comunidade da Brandster ou na eKite Academy, né, também são pessoas inquietas, né? Acreditam que sempre podem mais. Joia. Mas qual é o erro na sua visão lá no ensino básico, em termos de, já começando pela faculdade, graduação? Por que raios a gente não aprende processos? Por que raios a gente não aprende a empreender? Por que raios a gente não aprende gestão? Porque se o futuro das carreiras será cada vez mais as pessoas serem PJs, cada vez mais donos do seu próprio negócio, o que está acontecendo de falha, na sua opinião? Obviamente, a gente sempre vai ter problemas de uma educação formal não estar voltada para o mercado. Dentro da academia, e eu quero deixar isso bem claro, eu sou o maior entusiasta de que as pessoas façam graduação, vão para uma faculdade, mas muitas vezes são campos que demoram para conseguir se atualizar em relação às práticas e que são essencialmente voltados para a técnica. Se a gente fala do começo do ensino formal, pós-Revolução Industrial, ou no final da Revolução Industrial, ainda é um ensino com aquele olhar de eu preciso formar profissionais para a fábrica, só que agora não é mais para a fábrica, é para o escritório, é para a administração, cada um no seu pequeno campo como uma peça de uma engrenagem maior. Ninguém aprende a gerir o todo, apenas a sua atividade. Na área criativa não é diferente. O que é valorizado dentro do ensino é a técnica, e é realmente importante dominar a técnica, mas essa formação era para te colocar para trabalhar dentro de uma agência. A agência tem um processo. Ou desde a Revolução Industrial dentro da indústria. Exato, e daí no momento que você vai trabalhar como funcionário, como colaborador, inclusive tem muita gente hoje que fica falando mal de CLT, CLT é ótimo, mas o problema é que ela vai de uma agência para outra, e ok, eu vou me adaptar ao outro modelo, ou não vou me adaptar e vou sair, mas nunca considerando, peraí, o que funciona para mim na minha operação? Como é que eu posso transformar o meu trabalho, que é cada vez mais independente, autônomo, em algo bem gerido, para eu otimizar o tempo de trabalho, que é só meu, e que você tem que se dividir agora em prospecção, atendimento a cliente, a etapa criativa, processos de aprovação, validação e otimizar esse teu tempo, que é cada vez mais escasso. A gente tem, claro, soluções de tecnologia para isso, mas fica-se sempre esperando que a solução de tecnologia sozinha resolva. Mas a plataforma, a tecnologia, não importa se está usando uma plataforma paga ou está fazendo uma planilha do Excel, ela não contém o método, ela não contém o processo. A questão é qual é o processo que funciona para você e como é que eu insiro isso no meu dia a dia com qualquer recurso que eu tiver. Quer usar post-it? Usa post-it, mas tenha um processo. E aí a gente volta, quando a gente fala da dificuldade de gerenciar a própria profissão ou mesmo fazer uma boa gestão de projeto, é separar gestão de projeto de processo criativo. Processo criativo é uma coisa, gestão de projeto é outra. Pegamos esse link, né? Temos esses dois gomos da história, ok? Qual é o erro típico? Quando não há a definição de processos dentro de cada uma dessas etapas, né? E muitas vezes, não só na incumbência de funções, mas a própria transmissão entre conhecimento entre áreas não acontece dentro da própria empresa. Começam a se formar silos de conhecimento, vamos dizer assim. E também quando leva-se ao cliente, se não há essa divisão clara, pode gerar uma confusão de interpretação. Na sua opinião, qual é o erro típico que acontece hoje dentro de gestão e processos dentro das agências? Legal, a gente acabou de falar do universo de um freelancer. Vamos falar então do contexto da agência, ou mesmo do contexto das áreas de marketing, de comunicação dentro de uma empresa. Toda vez que eu vou fazer um diagnóstico de branding, é uma reclamação comum que as áreas não se comunicam. Comunicação é um processo, não é um canal simplesmente. Esse é um fator. Quando a gente fala da gestão de uma empresa ou de uma consultoria de branding, de uma agência ou de uma área de marketing, ela se interliga com outras áreas, internas ou externas. Pode ser o próprio cliente, pode ser um fornecedor. Não tem fluxo para isso, ou o fluxo é desordenado ou depende da pessoa que está ali
naquele momento. Quando a gente vai para a construção da marca dentro das empresas, o que acontece? Aquele conhecimento de branding, quando ele existe, quando você tem profissionais capacitados, e cada vez mais a gente tem, ele está circunscrito à área de marketing. Você não leva esse processo, muitas vezes, para além do fluxo de aprovação e criação de uma liderança. Você não leva isso para gestão de RH, de como aquele posicionamento pode estar inserido na construção de cultura. Ele vira um posicionamento só para comunicação, e às vezes nem da própria liderança. É algo que o marketing desenvolveu, só que as decisões da liderança ocorrem de fora desse processo, ou seja, a construção da marca se fragmenta. Dentro da agência, você sempre teve o fluxo de trabalho, que era o diretor de arte, o diretor de criação, mas com uma grande autonomia, que no mercado da publicidade fazia bastante sentido, porque você estava buscando criar, até então, e funcionava, grandes campanhas pontuais. Quando a gente fala de uma construção contínua da marca, a gente precisa manter as informações ao longo de toda a cadeia de desenvolvimento. Você não pode entrar numa agência e falar, cara, agora eu vou mudar completamente a linha de comunicação dela. Você tem que ter uma memória da marca, você tem que ter um processo que mantenha a consistência dela. E isso é algo que eu acho que se perde nas agências. Muda-se a equipe, a memória da marca se perde. Vale para as áreas de marketing, vale para as agências. Meu caro, quando a gente fala, né, nessa criação de processos, há dois perfis de clientes, né? Aquele que entende e quer pagar o preço, não só no sentido financeiro, mas quer suar, quer batalhar, passar essa lombada, esse muro, para então encontrar um resultado que outros não estão alcançando. E tem outros que acreditam na típica fórmula do sucesso, que vai levar ele do ponto A ao ponto Z, de um modo quase que aquele... Como é que é o nome daquele boneco do Harry Potter, né? Dobby, eu acho que era. Dobby. Né? Né? Que fazia assim e simplesmente, né, virava fumaça. Fumaça, na verdade, é o que a gente vê hoje no mercado. Muita gente vendendo o que não consegue entregar apenas para satisfazer também o desejo do cliente. Bastante. Você, por ser crítico, assim como eu, já deve ter perdido na sua carreira, né, principalmente pela Sebastiani Consulting, clientes por você ser sincero, ou pelo fato do cliente não querer seguir o processo. Né? Lembra de uma história? Lembro. É muito comum o cliente chegar e querer um processo de... querer e realizar. É muito comum o cliente chegar com um roteiro pré-determinado do que ele quer que aconteça durante o projeto. E sem estar aberto a ouvir. Ele muitas vezes não tem o objetivo da onde ele quer chegar com aquele investimento. Ou tem o objetivo genérico, eu quero construir a minha marca, melhorar a imagem da empresa. Não, tá, mas de que forma? Vem tipo um termo de referência de licitação. É isso e ponto. E isso fecha para uma série de problemas. Vou começar falando de um que é muito comum nessas concorrências. Concorrência para o checklist. A área responsável chega com uma lista de tópicos que aquele projeto tem que ter. Então eu tenho que ter personas, eu tenho que ter arquétipo, eu tenho que ter propósito. Olha o arquétipo de novo aparecendo aí. Pode ser que tudo isso seja necessário para a construção da sua marca, mas tudo isso são recursos. Quem disse que você deve discutir arquétipo em todo projeto? Arquétipo não é uma solução mágica. Arquétipo é um sistema de construção de significado criado por Margaret Mark e Carol Pearson a partir dos ensinamentos de Jung. Não tem isso de 12 arquétipos de Jung, nem arquétipos de marca de Jung. Então a pessoa chega com uma informação rasa porque viu em algum TikTok, em algum Instagram e acha que aquilo é essencial a todo projeto. É uma ferramenta, eu posso usar a ferramenta, mas eu preciso usar a ferramenta naquele projeto, vai consumir tempo, vai consumir recurso, não é necessário. Outra coisa, propósito. Cara, propósito é uma ferramenta fantástica.
Mas como é que você coloca numa tomada de orçamento o objetivo de que a agência ou a consultoria vai dizer para você qual é o teu propósito? Claro, a gente tem ferramentas para definir, mas essas ferramentas demandam de tempo, demanda de presença da liderança, de envolvimento, de E às engajamento, vezes de aquele troca. gestor está com uma pressão de Não, eu 3 não posso meses. participar, eu sou muito ocupado e eu preciso do projeto ali em 4 meses. E aí você começa a discutir que o prazo de 4 meses está lá. Por quê? Porque vai ter uma feira importante que eles querem lançar a A nova marca. convenção nacional Às que vezes, vão ter que a apresentar. convenção nacional, às vezes a gente até pode olhar e falar, puxa, ok, talvez seja relevante, mas a gente pode levar para a convenção nacional, não o projeto completo, mas apresentar, olha, fizemos uma pesquisa, chegamos nesse posicionamento, que vai acontecer nas próximas Mas daí etapas. você está qual é a estragando o mudança? rebranding, Sebastião, Porque que ia ser rebrand- apresentado na convenção. mas aí o rebrand virou o grande evento, o rebrand virou palestra, o rebrand virou um roadshow da companhia entre as várias unidades e não a transformação que ela tem que acontecer. Já viu isso acontecer, Rafa? Né? Já viu por aí? Né? Quase nada, né? Nunca, né? E às vezes é pior, às vezes assim, é um aniversário da empresa, que pode ser uma data importante, mas como é que a gente não previu isso antes? E aí é processo, né? O processo para chegar na tomada de decisão de investir em branding, como vai ser contratado, ocorre meses antes da contratação. E você não tem processo para aquilo. Você joga na área de marketing, contrata aí. Marketing vem justamente com esse checklist. Vamos pegar o exemplo de persona. Várias vezes a gente vem ali com aquela lista, precisa ter persona. Legal. Qual persona? A brand persona, que é a persona da marca, ou a buyer persona, né, ou a persona do público ideal, e aí você pode ter mais de um comprador ideal dentro daquele processo, ou mais pessoas envolvidas quando é uma compra ali B2B. Aí a pessoa para e fala, não sei, mas tem que ter. Persona é uma maneira de descrever características humanizadas numa marca, mas você pode descrever de qualquer outra forma. O ponto é, qual a melhor forma de trabalhar naquele projeto? Na hora de trazer um brand book, um guia de posicionamento e estratégia de marca, o modelo de persona é o mais adequado? Descrevê-lo como uma pessoa, né? Para quem não sabe, a persona é o momento que você descreve uma marca ou um público. Isso foi emprestado, claro, da área de UI, UX, e aí você descreve ela, não, eu tenho aqui uma brand persona que é o Ricardo, que tem 40 anos, que é um profissional, um mentor de sucesso, que gosta de levar uma vida independente, se mantém em forma. Tudo bem, isso pode ajudar a humanizar aquela marca e compreender, mas às vezes você se perde em desvios de, então como ele viaja muito, ele fica muito no avião, então ele gosta muito de ler ou de escutar podcasts, e você começa a viajar na definição do indivíduo que não tem nenhuma relação com aquela marca ou com aquele comprador. E às vezes aprofundamento, em vez de trazer clareza, pode trazer algumas manias. Ou mania, ou você quer descrever e você se encanta para aquela personagem que você está descrevendo que você se perde. Ou você começa a trazer informações que não são relevantes para aquela marca, para aquela personalidade. Já usei persona em projeto? Já, e foi muito útil em 3% das vezes. Muitas vezes não é. Recentemente já teve um projeto que foi... Aliás, recentemente a gente teve um projeto em que a gente usou persona e eu cheguei para o cliente falando, olha, eu não gosto do modelo de personas, eu acho que cria confusão, as pessoas viajam na maionese ao descrever o personagem, e ele me virou e falou assim, eu também sempre achei isso um grande exagero, que bom que alguém tá falando isso para mim, e eu virei, mas no seu a gente vai usar. E foi o primeiro projeto que a gente usou persona. Então é interessante porque muitas vezes não tem esse espaço dentro do nosso mercado para a gente criticar persona, arquétipo, propósito, mesmo que em alguns casos seja uma ferramenta útil. Quem critica fala que é tudo bobagem. Quem usa, endeusa a ferramenta. Em vez da gente ser um pouco mais cético, racional, e entender que tudo isso está na nossa mão para a gente poder trabalhar. Então, falando da questão do processo na contratação, é o checklist, prazos inadequados, porque você quer que o teu respondente a uma pesquisa responda a pesquisa no dia seguinte que você mandou um e-mail, WhatsApp para ela, e a realidade do mundo não é essa. Às vezes a gente tem que trabalhar mais para conseguir aquelas respostas e precisa de um prazo maior para aquilo.
Cronograma é fundamental. Controlar o projeto é fundamental. Quando a gente fala de prazos maiores, a gente não está falando de precisamos de tempo. Não. A gente precisa de tempo para aquele escopo, para aquele projeto. E quando o prazo vem curto e o escopo grande, alguma coisa vai dar errado. Ou o escopo não vai ser cumprido, ou o prazo não vai ser cumprido, a gente vê isso muitas vezes, ou o trabalho vai ser mal feito. Geralmente o que a gente vê é o prazo não é cumprido. Chega-se num acordo para poder vender, mas vai se empurrando. E aí a marca não é lançada naquela convenção. Sebastiano, hoje aqui no SinceroCast a gente tem um público bem diverso, de tomadores de decisão a estudantes que estão começando, né, a jornada de carreira, né, a jornada profissional, e de diversos segmentos. Okay? Sejam aqueles que trabalham focados em branding, comunicação, marketing, publicidade, design, né? Porque a própria história da eKite, né, anteriormente também veio com essa raiz. Começa numa agência. Começa numa agência, mas hoje em dia são múltiplas empresas, né? Senior Sistemas, Avan, V4 Company, bom, Arezzo e lá vai pedaços, várias PMS que utilizam a plataforma eKite para gestão das suas equipes e melhora de performance, independente do segmento, seja varejo ou indústria. Beleza. Então a gente está falando aqui com um público muito diverso, e a gente sempre ajuda a aumentar a clareza. Não somos os donos da razão. A gente leva um conteúdo para as pessoas começarem a processar e serem menos enganadas. E o que há de muito engano no mercado é o próprio arquétipo. Se é alguém que está dentro da área de branding aqui nos escutando e nos vendo, ou então um decisor, né, um líder de área, que não é desta área, mas ouviu falar lá de um prestador de serviço que ele precisa, né, ter aquilo. Verdade ou mentira? E quando não é preciso ter o tal do arquétipo? Legal. Quando a gente olha para tudo aquilo que é falado sobre arquétipos de marca, a gente já falou isso de 12 arquétipos de Jung, é bobagem, Jung nunca falou de 12 arquétipos, nunca falou de arquétipos de marca, a gente vai de repente perceber, peraí, são só 12 arquétipos? Então como é que é se a gente está querendo se diferenciar num mercado tão comoditizado, tão cheio de concorrentes, e você é o 13º e de repente todos os arquétipos já foram tomados? Como é que você constrói a sua marca? Então, a gente começa, dentro dessa mitologia do arquétipo, a não entender a ferramenta de verdade, a não entender que, no fundo, é só um método criado por duas autoras, Margaret Mark e Carol Pearson, que de uma maneira muito sincera e honesta falaram, Jung não falou em 12 arquétipos, no Jung livro nunca Herói falou Fora da Lei. Exatamente, livro ótimo, que tem que ser lido, mas tem que ser lido com atenção para entender o que elas estão falando, e o que elas estão propondo é frase dela, está no livro, um sistema para a construção de significado. Mas esse tema é só uma base, e é uma base adaptada para o mundo das marcas. O grande problema é que as pessoas não leem e não têm interpretação de texto. Então, quando vai ler o livro, estão tão imbuídas daquilo que elas já ouviram, que interpretam o inconsciente coletivo como se algo esotérico, nossas mentes estão interligadas. Não. O que Jung propõe é que você tenha um inconsciente individual a partir das tuas experiências, das tuas vivências, dos teus vieses, mas a proposta de que talvez exista um inconsciente que todos nós compartilhamos, que não estão conectados, mas que fazem parte da nossa própria bibliologia, da nossa própria humanidade. Quando a gente leva isso para marcas, o que as autoras estão fazendo é olhando para algumas grandes marcas e encaixando nessas caixinhas, né? Colocando nas caixinhas desses 12 arquétipos. Mas quando você vai ler Carol Pearson, no primeiro livro dela, não no primeiro, no livro anterior dela, não é um livro para branding, não é um livro para marcas corporativas, não é nem um livro para marca pessoal. É um livro de autoajuda para você entender a sua própria história, o seu momento e construir a sua narrativa. Ela propõe ali 12 arquétipos, mas não são necessariamente os mesmos, não estão organizados da mesma forma. E aí, no momento que a gente começa a buscar essas leituras em paralelo, a gente consegue perceber que o que elas têm e o que elas foram sinceras é só uma metodologia. Alguém que estude o assunto pode propor outras visões ou outros métodos dentro do mundo dos arquétipos. Isso raramente é trabalhado porque é muito mais
seguro, seguir a onda, seguir a fórmula, porque o cliente está pedindo arquétipo porque alguém vendeu para ele, deixa eu vender para ele também. Se o cliente agora está na onda do propósito porque ouviu todo mundo falando de propósito, é uma oportunidade, tem um mercado aí, tem uma indústria do propósito para eu te vender isso. Então hoje a gente tem uma indústria do arquétipo, uma indústria do propósito, sem ter de verdade construído uma indústria de um branding sério, pé no chão, olhando todas essas ferramentas e métodos, falando, poxa, ela pode ser útil em alguns casos, em outras pode ser ruído. É mais fácil marcas, então, venderem o sonho, venderem o intangível, né, do que, de fato, aquele tangível, aquela entrega, a criação do processo que talvez crie uma dor no cliente? É mais fácil para as agências e consultorias de branding venderem esse discurso intangível para o cliente, mais difícil esse cliente saber trabalhar isso depois. Então, jogando com arquétipo, né? Não, o seu arquétipo aqui é o explorador. Aí você fala, pô, legal. E aí, do outro lado, o que eu faço com isso? Né? Como é que eu uso isso? E aí, olha só, se a gente fala de um livro, a gente falou de interpretação de texto, que é algo tão complexo, como é que eu vou garantir, primeiro, que o meu interlocutor, seja o líder dentro da empresa, seja a equipe de marketing dele, leu o livro? Se leu, como é que eu vou garantir que interpretou da maneira correta? Porque toda vez que a gente lê as histórias que estão ali, a gente relaciona aquilo com a nossa própria vivência, com as marcas que a gente gosta, que a gente consome, e a gente perde esse olhar de que aquela informação do arquétipo ela é completamente inútil na entrega final. De novo, pode ser uma ferramenta do processo. Pode, não é que tem que ser, pode. Mas eu não tenho que te dar um arquétipo numa entrega final. Eu tenho que te dar uma personalidade de marca, eu tenho que te dar uma promessa de marca clara, eu tenho que definir quais são os valores da sua organização e não valores bonitos para colocar na fachada, valores que você consiga ou criar ou potencializar na sua cultura. Não adianta nada eu chegar para uma cultura tradicional e falar você tem que ter uma cultura disruptiva. Aquela empresa não tem processos disruptivos, e não vai ter. Então por que a gente não olha aquela maneira daquela empresa de ser e de trabalhar e busca lá dentro a inovação e o valor que ela já tem, em vez de tentar agregar algo de fora que ela nunca vai conseguir tomar posse. Sempre vai virar um texto bonito num brand book perdido na gaveta. Sebastiane, agora a gente cai então, né, num dilema, porque temos pais tradicionais, né, baby boomer, X, com filhos hoje na casa, né, dos seus 16, 18, 20 e poucos anos, que são o típico Z, e que começam a contestar os pais, bom, talvez eu não preciso fazer aquela faculdade, porque o youtuber me ensina. E quando a gente pega em faculdades que não exigem um número para exercê-la, como, por exemplo, a medicina, o direito, precisa ter uma OAB, CRO pela odontologia, CRN nutrição, e lá vai. Bom, a gente está falando aqui em que talvez eles tenham um pingo de razão, né? Já que hoje a informação está muito disponível. Há 15, 20 anos, 30, nem se fala, a gente tinha que ir para uma biblioteca, a gente tinha que ganhar a Barça, né? Que se reajustada hoje, eu acho que estaria uns 18 mil reais, pelo que eu ouvi falar. Ou seja, quem aqui está nos escutando e ganhou Barça, né? Agradeça seus pais. Eles preferiram lhe dar uma Barça do que comprar um Chevette na época. O problema de você ganhar a Barça na nossa época é que os nossos pais ou a gente mesmo fica com dó de jogar fora, embora ela não sirva mais para nada, mas ela foi essencial para nossa formação. Dá para vender hoje no LX, né? Só cuidado para não receber um golpe lá também, né? Mas geralmente o pessoal dá golpe em iPhone, né? Apple, né? Computador, não numa Barça, porque esses tempos eu vi até uma imagem, tinha tombado um caminhão de livros, né? Engraçado, ninguém furtou. Mas onde é que eu quero chegar, meu cara? Há pouco você falava, acredito ainda que o profissional na área de marketing, branding, design, precisa fazer faculdade. Por quê? Para começar, porque por mais que ele possa aprender por conta própria, buscando informação, e não é no YouTube, mas buscando informação, estudando, aprender as atividades dentro da indústria criativa, design, marketing, publicidade, comunicação, o que acontece é que esse profissional, mesmo geração Z, não aprendeu a aprender. Esse é um problema.
A grande maioria deles não aprendeu a aprender. Isso significa um risco. Quando a gente fala, não precisa mais ter faculdade, vai estudar, mas a pessoa não sabe estudar. Ela vai estudar no YouTube, ela vai estudar no Instagram, ou ela vai fazer um curso e acha que já domina o assunto como um todo. Vai ler um livro. Eu te falo isso porque durante muito tempo, quando a gente estava trabalhando nos nossos canais, no nosso podcast, no nosso YouTube, programas de perguntas e respostas, muitas perguntas que a gente recebia e a gente não respondia era: mas qual é o livro de branding que eu deveria ler? Qual é o curso que eu deveria fazer? Porque a pessoa espera algo rápido. E às vezes ele não percebe que talvez o melhor curso de branding, o livro que ele poderia começar lendo, talvez seria até sobre sociologia, sobre ciências humanas, consumo, história. A gente pode aprender em várias áreas. Porque isso também é um processo de ensino. Trabalho. A faculdade tem pelo menos processo de ensino. E a faculdade, ela não te prepara para o mercado. Ponto. Mesmo que os discursos sejam esses, ela não prepara. Às vezes, porque o corpo acadêmico não se atualiza, ou mesmo quando se atualiza, a grade do curso foi feita ela é discutida durante 3, 4 anos para ser mudado, o que é traumático para quem está dentro da faculdade, uma mudança de grade no meio da formação. Então ela é muito discutida, ela vai ser implementada depois mais uns 2 anos, e aí você vai se formar depois de 4 no mercado, que obviamente já mudou. Tá? Então isso é obviamente um problema. Enquanto o marketing das faculdades falam, eu te preparo para o mercado de trabalho, a cultura muitas vezes não acolhe bem quem vem do mercado para dar aula. E quando eu falo da cultura, eu não estou falando dos coordenadores, dos outros professores. Eu sempre fui muito bem querido e acolhido. Mas o próprio sistema de remuneração da faculdade não acolhe ou não atrai esses profissionais. Você só é válido dentro de uma universidade se você tem um mestrado, se você tem um doutorado. E aí você pega um profissional no mercado e fala, olha, você vai cortar ali um dia da tua semana para fazer um mestrado, e se quando for para o doutorado, esquece a tua vida profissional, porque aquilo vai te consumir. Então isso não traz esse conhecimento do mercado para dentro. Eu estou falando de conhecimento válido, não estou falando de práticas corrompidas. Mas o que a faculdade te dá? Ela te mostra um horizonte maior da profissão. Quando eu entrei em arquitetura, ou seja, uma profissão que você precisa de diploma para atuar, eu tive um horizonte muito maior do que era a arquitetura. Como eu fiz USP e na época a área de design da USP era dentro da graduação de arquitetura, hoje inclusive ainda no mesmo prédio, mas separado, eu descobri um mundo do design que eu não conhecia. Eu aprendi áreas de conhecimento que não são valorizadas para estarem num curso externo comercial ou num conteúdo do YouTube. E olha que eu sou um profissional cuja uma das empresas vende cursos para preencher essas lacunas de mercado. Mas a faculdade muitas vezes vai te trazer conhecimentos que não são comerciais, que não são empolgantes, que são chatos e que são importantes. E hoje, ainda, para você conseguir um emprego, se essa é a tua carreira, um diploma é fundamental para muitos processos de avaliação. Acho que não deveria ser, mas ainda é. O problema está, na minha visão, muito mais na pós-graduação. A pós-graduação é vendida, novamente, como algo nobre. Não estou falando de mestrado e doutorado, que eu acho que é. Adoraria parar minha vida para fazer um mestrado e um doutorado. Comecei, inclusive, parei porque era inviável. Mas a ideia de que você só pode ser um bom profissional se você tiver um MBA, se você tiver uma pós naquela área. E aí eu acho que é um problema, porque as pós-graduações consomem muito recursos e também não entregam tudo que elas prometem. Te entregam o quê? Um bom networking, te entregam um diploma. E, de novo, se você está procurando emprego, é ótimo. Se você está procurando atuar na profissão, vai ser um problema. Então, eu sou um defensor da educação formal, mesmo que o meu trabalho seja vender cursos que vão na alternativa daquilo que a educação formal não provê, mas eu sou um crítico dessa educação formal, porque eu acredito que ela deve mudar e deve ser mais acolhedora para outras práticas. E aí vem um último ponto que tem a ver com o processo. Ok, vamos falar dos cursos formais, vamos falar de medicina. Você aprende a ser médico, mas você não aprende a gerir um consultório. Vamos falar de arquitetura? A minha formação, eu aprendi a fazer projeto, eu aprendi processo de projeto.
Eu não aprendi como aprovar aquilo na prefeitura, que é um outro processo. Eu não aprendi vendas, que é um outro processo. Eu não aprendi como gerir a própria empresa, que é um outro processo. E eu não aprendi gestão de projetos. Não havia uma disciplina. Uma coisa é gerir o processo de projetar. Gestão de projetos é outra coisa. Eu tive que fazer um curso fora da faculdade para complementar essa informação. E tudo isso para, no final, decidir que a arquitetura não era com o que eu queria trabalhar. Então, eu consegui, por outro lado, pegar o que a arquitetura tinha e desenvolver processos que funcionavam para mim, para minha empresa, mas quebrando a cabeça, porque isso realmente eu não aprendi lá. Talvez essa inquietação sua, não sei se você tinha percebido isso até hoje, levou à criação da própria Brandster. Né? Porque você tem um plantel hoje, em termos de formações, ali bem diversas, né? Exato. Da gestão, né, a naming, vamos dizer assim. Exato. Metodologia de pesquisa, imersão no cliente, arquitetura de marca, processos de posicionamento e mais de um curso com visões Formação diferentes. De mentores. Exatamente, né? Com uma pessoa chamada Ricardo, né? É um cara... Conhece esse? É um cara que eu vou ter que aguentar até o final da minha vida. Eu te invejo, na verdade, porque é uma convivência muito boa. Olha por que é importante trazer essa diversidade. Volta num ponto que a gente falou no começo do podcast, então se a pessoa está vendo num corte, volta lá e vale a pena escutar o episódio todo. Eu tenho os meus métodos na minha empresa. Eu transformei o meu método num processo de projeto, que é diferente do processo de gerir a empresa, mas eu tenho um método de naming e isso eu organizei num processo, eu tenho um método de posicionamento e, obviamente, ele tem que ser flexível o suficiente para se adaptar a cada contexto, a cada cliente. Mas esse é o meu método, que eu desenvolvi, que funciona para mim, para minha cultura, para o meu jeito de pensar e para o tipo de cliente que eu atendo. Quando outra pessoa... O tipo de cliente, é isso aí. Tipo de cliente. E tanto que eu fui adaptando o meu método à medida que esse tipo de cliente mudou ao longo do tempo. Eu tive que adaptar, eu continuo adaptando, continuo aprendendo, continuo melhorando. Quando a gente vai para o mercado de educação, como é que isso é colocado? Compre o meu método. Eu tenho um método para você aplicar com seus clientes que são a prova. E o meu trabalho com grandes marcas é a prova de que esse método funciona e você pode aplicar com seus pequenos. E certamente várias partes podem. Mas o projeto de pequeno cliente que o Ricardo vai fazer vai ser diferente do pequeno cliente que o Rafael vai fazer, que o Guilherme vai fazer, que o Cláudio vai fazer. Porque mesmo entre os pequenos existe diversidade, mas principalmente porque o Guilherme é diferente do Ricardo, o Guilherme é diferente do Rafael, a gente pensa de forma diferente. Então o que eu encorajo, e por isso que eu não quis ser um professor ou uma escola de uma empresa só, né, uma escola de um professor ou uma escola de uma empresa só, é ter a clareza de que o meu método não é perfeito, ele é perfeito para mim. E você pode aprender o meu método, aplicar, entender o que funciona, o que não funciona para você, pegar um outro método de um outro profissional, também aprender como ele trabalha, testar e ir compondo a sua forma de trabalho a partir do que funciona para você. Aí vem um detalhe. Tá? Aumentando clareza, senso crítico e adaptabilidade. Adaptabilidade. Eu insisto com meus alunos, independente do curso que eles fizeram, mesmo quando faz o meu, eu tenho várias ferramentas e eu não uso todas em todos os projetos, isso é importante. Eu tenho várias ferramentas, vários submétodos, eu não enfio eles numa linha de montagem, afinal, brand deveria ser alfaiataria, não linha de montagem, mas eu insisto com ele. Teste cada ferramenta, cada método, pelo menos 3 vezes. Porque na primeira vez você está inseguro, né? Na segunda você pegou o traquejo. Na terceira você vai saber o que funciona ou não funciona para você hoje. E começa a entender fluxo, o próprio processo da ferramenta. Hoje. É que nem o que a gente conversou sobre personas. Durante muito tempo não funcionou para mim, mas foi importante eu aprender, mesmo não gostando, porque teve projetos onde ele se inseriu. Então o que me dá orgulho de ver é quando os meus alunos aprenderam a aprender, aprenderam a pensar por conta própria, aprenderam a olhar brand de uma maneira mais ampla e não como fórmula mágica, roteiro ou checklist de entregáveis, intragáveis que você tem que jogar na mão do cliente para dizer, fiz o projeto direito, ó, porque naquele Instagram, nos carrosséis falavam que eu tinha que entregar. Aí volta na história, propósito, né, promessa, arquétipos, brand persona, e eu cumpri o roteiro que me foi falado e agora eu
Aí vem um ponto. Agora eu posso dizer que eu sou um profissional. Agora eu posso dizer para mim mesmo que eu sou um profissional porque uma figura de autoridade me disse como eu tinha que fazer, como eu tinha que pensar, e agora eu faço igual a ele. Só que não dá certo, não funciona, porque você é diferente, porque a tua realidade é diferente. E isso precisa mudar na nossa educação. Nas universidades, nos cursos livres, dentro das consultorias, a mentalidade de processo de aprendizado tem que ser outra. A gente tem que aprender a aprender. É isso aí, turma, né? Mais um sincero aqui ao meu lado, esse é Guilherme Sebastiani. Bom, Instagram, para seguir essa figura aqui, especial, intelectual, né? E alguém que tem senso da realidade, né? Está no mercado. Alguém chato, né? Guilherme Sebastiani no LinkedIn, no Instagram, mas não esqueça de seguir a Brainster ou mesmo acessar brainster.com.br. Meu caro, mensagem final para sua câmera fechada, porque esse episódio, né, você vai encerrar, certo? Legal. Puxa. Qual é a maior mentira que contam para aí e que o nosso ouvinte não pode mais cair na sua área? A maior mentira do branding é que existe só uma forma de fazer, só uma forma de pensar, uma verdade absoluta e que uma ferramenta ou fórmula mágica vai salvar dos dilemas e dificuldades que você tem. A maior mentira do branding é que a maior parte dos profissionais escondem as dificuldades que eles também vivem no seu dia a dia, no seu trabalho com os seus clientes. Em vez de falar das dificuldades que eles vivem e como eles vêm trabalhando, superando ou mitigando pelo menos essas dificuldades, estão mais interessados em performar uma imagem de sucesso imaculada, fácil nas redes sociais, porque isso vende a sua consultoria, vende curso, vende projeto, vende livro, e é muito mais duro a gente mostrar a fragilidade e as dificuldades que a gente também vive. Porque quando a gente compartilha, não pode virar uma zona de acomodação. Puxa, se aquele grande tem essa dificuldade, tudo bem eu também ter. Não. É para a gente trabalhar juntos de várias formas para solucionar esses problemas. E da mesma maneira que eu ensino os meus alunos a superar aquilo que foram dificuldades que eu já tive, eu aprendo com eles fórmulas, formas, processos de superar as minhas dificuldades que eles já resolveram e eu não. Então essa troca com sinceridade, com abertura e franqueza é fundamental para a gente tirar essa cortina de glamour do branding que mais atrapalha do que ajuda. Sincerocast, produção, Ekite, plataforma de gestão de trabalho em equipe. Acelere sua equipe, decole suas metas.